Já reparou que a maioria dos problemas dentro de uma empresa acaba voltando sempre para um ponto comum? É a tal da comunicação. Aqui na Estalo a gente já escutou muito sobre isso. O maior problema da nossa empresa é a comunicação. Esse ponto ele é tão infinito e ele é recorrente que é sobre isso que eu quero falar neste vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a Alessandra, faço parte da Estalo e vem com a gente. Não é só sobre um ruído em uma conversa de corredor. Aqui a gente está falando de comunicação daquelas que é sobre metas que não ficam claras, sobre equipes que não sabem exatamente o que precisa entregar, os feedbacks que nunca chegam porque temos medos de conversas difíceis, os conflitos muitas vezes que crescem porque a gente não nomeia o que é necessário. A gente também tem pessoas, talentos da empresa que está saindo porque nunca entendeu o que a liderança estava esperando delas. Aqui na Estalo, como eu disse, a gente é muitas vezes chamado e a temática temos um problema de comunicação aqui na nossa empresa. E a gente costuma sempre dizer, o que não é comunicação é interpretação. E nem sempre as interpretações estão sendo feitas de forma correta. Por isso, a gente fala, comunicação falha, ela afeta tudo. Os resultados não batem porque os caminhos não estavam alinhados, a sobrecarga aumenta porque ninguém sabe exatamente de quem era o que da demanda, a gente tem relações desgastadas porque também não são nomeadas as responsabilidades e as expectativas que a gente tem do outro, e isso tudo culmina num clima extremamente pesado porque falta espaço seguro para a gente falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e ser ouvido de fato. De verdade. Mas o pior de tudo isso, gente, é que muitas vezes isso tudo que eu falei acontece mesmo em empresas com líderes bem intencionados. É verdade. Quanta empresa que a gente já atendeu que são extremamente bem estruturados no seu RH, com programas de liderança bem feitas, com andamento de suporte, e de sustentação às práticas de liderança, mas a intenção toda dessa, que a gente está falando aqui, sem prática, ela acaba virando ruído. E a comunicação, ela vai exigir da gente prática. Ela precisa ser constante, clara e consciente, que esse é o principal ponto. Então, como que a gente melhora aí a comunicação de uma vez por todas? Então, aqui eu vou te trazer 5 pontos para começar agora. E se tu tá vendo esse vídeo, começa por uma autoavaliação para que tu possa ir à frente aí na tua realidade, com as tuas lideranças, com o teu RH, com as consultorias que tu faz parte aí, Então, o primeiro ponto é dê contexto e não só instrução. Pedir uma tarefa é diferente de explicar por que a pessoa precisa fazer ela, Então, quando um time entende o impacto do que está fazendo, por que está fazendo, qual o propósito, para onde está indo, o engajamento naturalmente vai aumentar, vai mudar. Por quê? Porque quando a gente explica o porquê e a pessoa compreende corretamente, provavelmente ela vai se sentir corresponsabilizada, vai se sentir responsabilizada por aquilo que está entregando e sabe para onde aquela mensagem está indo. Então, com certeza, o contexto é muito importante, não só a instrução. Segundo ponto, criar rituais de alinhamento. Sabe aquela velha história, eu tenho que falar de novo? Sim. Líderes e RHs precisam falar mais de uma vez se for necessário. Por isso, check-ins semanais, reuniões de acompanhamento, one-on-ones, as dailies, ou qualquer forma que tu queira chamar, para chamar de ritual de alinhamento, é isso que precisa acontecer. Precisa ter grupo de troca, pode ter e-mails, de checagem, enfim.
Comunicação precisa de ritmo e eu preciso cadenciar para garantir que toda a comunicação está sendo feita e que eu instruo com contexto de vários formatos, né? Para que eu tenha a clareza de que chegou para todo mundo. O terceiro ponto para melhorar a comunicação é escutar de verdade. Muitas vezes a comunicação as pessoas interpretam como a fala, a conversa, mas a gente precisa falar também da escuta, que numa comunicação é necessário que aconteça. Perguntar tudo bem e sair correndo só adianta se tu estiver disposto a ouvir a resposta real do que a pessoa vai ali tá te falando. Uma escuta ativa, ela é pilar da cultura da confiança. Então, muitas vezes, falar menos e ouvir mais é um ótimo segredo para que a gente tenha aí sucesso na maneira como a gente está liderando e entendendo a necessidade das pessoas. Quarto ponto, encorajar os feedbacks. Encorajar os feedbacks dos dois lados. Não, feedback não é só responsabilidade da liderança, feedback não deve ser só responsabilizados através do RH ou dispostos através do RH com as suas avaliações e rituais que são necessários também. O encorajamento do feedback dos dois lados é a gente ter garantia de que a gente está construindo uma cultura de comunicação que existe espaço para se expressar, inclusive o que pode ser melhorado, não só do colaborador, mas da sua liderança também. E quinto ponto para melhorar a comunicação é formar líderes. Formar líderes a respeito do tema comunicação. Fazer com que líderes se comuniquem bem, porque o exemplo vem de cima. Todo colaborador que se expressa bem, ele tem inspiração nessa liderança que dá espaço para que ele faça isso. Um líder que também faz isso. Então, líderes que se comunicam com clareza, empatia e intenção, ele vai transformar o seu time e tudo isso vai ficar muito mais fluido, muito mais leve. E é isso, gente. Comunicação é um músculo organizacional. A gente adora falar isso. Ou a empresa fortalece, ou vai acumular ruído, retrabalho, frustração, até virar um problema bem difícil e caro para se resolver. Se tu sente que a tua comunicação ainda é um gargalo por aí, talvez seja a hora de virar esse jogo, começando com esses 5 pontos aí, que já é um baita de um tema de casa. Se tu fez algum desses pontos, nos conta aqui nos comentários. Se tu fez aí um diagnóstico de comunicação na tua empresa e precisa saber por onde começar, esse vídeo é um ótimo guia. Até a próxima!